Ora, muito boa tarde a todos. O meu nome é Ricardo Santos Costa, sou o responsável da Encurso Capital Humano. É um gosto estar convosco aqui nesta tarde e desejo-vos que passem duas belíssimas horas na nossa companhia e, sobretudo, na companhia da doutora Cláudia Lucena, que será a nossa oradora de hoje, a quem endereço um especial agradecimento e por ter aceito este nosso convite e por participar connosco e com tantas pessoas de tantos municípios que estão aqui presentes na tarde de hoje. Boa tarde a todos. Cumprimento, antes de mais, a nossa oradora de serviço no período desta tarde, a doutora Cláudia Lucena. É um prazer vê-la novamente nesta sala. Ao Ricardo, evidentemente, apesar de hoje termos falado, já falámos há muito tempo, e a todos com renovado prazer. Eu tenho estado nestas salas, mas é sempre com muito prazer que assisto à forma como todo o país se ativa. Há câmaras de todos os pontos do país. Já não fazemos a divisão norte, centro, sul, mas os interiores, os litorais, estamos aqui com ilhas também, neste momento é Portugal continental e ilhas, e portanto obrigada pela vossa disponibilidade e sobretudo pela vossa vontade. Não é fácil, em plena antecipação, como o Ricardo fala já em rentrée, porque de facto estamos todos já aqui muito ansiosos pelas férias. Não é fácil, de facto, que na antecipação das férias tanta gente, e neste caso vocês, se tenham disponibilizado a isto. E são mesmo muitos, obrigada por estarem na nossa casa e também eu faço votos de que seja uma tarde maravilhosa. Hoje falava com a doutora Cláudia e a propósito dos participantes, ela partilhava comigo: Marisa, já viu, estamos a falar licenciamento zero, uma legislação que tem 10 anos e que 10 anos envolvidos suscita ainda tanto interesse por parte das pessoas e dos municípios. Portanto, Cláudia, como vê, aqui, aqui estão os interessados, uma década depois mantêm o interesse e esperamos, de facto, corresponder às suas expectativas. Portanto, licenciamento zero, este ponto de situação 10 anos depois, pela mão da doutora Cláudia Lucena, e uma breve sinopse da mesma. Portanto, é licenciada em Direito, com mestrado em Direito Público, na área da arbitragem, é especialista em Direito Administrativo e é também doutoranda na Universidade de Coimbra. É membro fundador do Instituto Eduardo Correia e pesquisadora convidada do grupo de pesquisa CNPq-UFSCar, Novos Direitos, Cidades e Legalidades. Formadora e consultora na área do Direito Administrativo, Direito do Urbanismo e Ordenamento do Território e disciplinas afins em diferentes entidades, nomeadamente as comunidades intermunicipais. Com certeza alguns de vocês já terão passado também pelas suas salas, câmaras municipais, associações de desenvolvimento, entre outras, e também a Encurso, que é com muito gosto que a temos no nosso quadro docente. É formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors e, por último, consultora, porque tem um currículo extenso, consultora e formadora das agências das Nações Unidas, como a UNDP e Unicef, nomeadamente de área jurídica em Timor-Leste e Guiné-Bissau, no reforço das capacidades legislativas. E é com com certeza, mesmo isto que parece que é muita coisa, não fará jus ao trabalho que vem desenvolvendo. Cláudia, passo-lhe a palavra. Desejo, como em todas as sessões que temos desenvolvido de formação, que os seus assistentes sejam muito participativos e que a sessão decorra da melhor forma. Muito obrigada, Marisa. Muito obrigada. Uma boa tarde a todos. Eu agradeço o convite da Encurso para termos essa reunião. A grande questão é, quando nós temos assim pouco tempo, corremos o risco ou de falar demais ou de falar de menos. Portanto, vou tentar aqui me cingir ao tempo. E, embora as expectativas sejam muitas de um diploma que já tem a sua idade, já tem aí uma década, mas que continua pelas suas próprias características e ainda que parcialmente revogado, ainda continua um diploma muito atual,
Gostaria de informar, até para fazer um ajuste aqui de expectativas, que a nossa conversa de hoje, nessa 1h30, vai ser sobre os pontos principais do diploma, ou seja, fazemos aqui um voo sobre o licenciamento zero, o que está em vigor atualmente, e percebo esse interesse no diploma. Por quê? Porque ele está intimamente ligado às questões de planeamento. E como o planeamento é todo muito dinâmico, o nosso território é muito dinâmico, obviamente que essas regras aqui delineadas pelo licenciamento zero ainda continuam a suscitar algumas dúvidas, a suscitar reflexões da sua melhor aplicabilidade, e é nesse sentido que nós gostaríamos de conversar um pouco. Vejo que tem pessoas de muitas câmeras, não consigo ver todos aqui, são muitos quadradinhos, vejo aqui o número de participantes que é bastante elevado, o que me deixa realmente muito feliz e muito honrada de tê-los cá. Muitos certamente já nos encontramos pessoalmente, outros nas salas virtuais, mas a ideia de falarmos aqui do licenciamento zero é por ser um diploma que ele é praticamente um marco em termos não só da modernização administrativa, mas principalmente por instituir uma nova forma de relacionamento entre cidadãos, empresas e a própria administração, nomeadamente a administração local. Por outro lado, além de termos esse novo paradigma de relacionamento, que poderíamos dizer assim, existe aqui uma tarefa acrescida, porque essa simplificação administrativa importa numa divisão de responsabilidade entre o público e o privado. E nós vamos verificar que existe aqui uma preocupação muito grande com os municípios, e muito ligada também à questão do seu ordenamento do território, o olhar para o seu território de forma objetiva, de forma criativa e de forma a termos uma ocupação sustentável e uma ocupação do nosso território que também traga vida ao nosso território, às nossas cidades. Portanto, existe aqui uma preocupação sempre muito grande em manter essas competências dos municípios aqui atualizadas. E tenho aqui um guião muito pequeno, e talvez até antes de partilhar convosco esses diapositivos que preparei somente para não perdermos aqui a linha do raciocínio, talvez chamar a atenção a um assunto que talvez poderíamos tratar mais para o fim, talvez trazendo aqui para o começo, que é justamente a preocupação dos municípios dentro de uma ferramenta que tem sido cada vez mais importante face às competências que sucessivamente, ano a ano, vêm sido atribuídas para as autarquias locais. E eu estou a falar do poder regulamentar municipal, ou seja, as legislações, pelo menos nessa área urbanística, como outras também, mas não vamos alargar essa questão, nós verificamos que o legislador traz ali alguns parâmetros, e não é por falta de regulamentação legal que o legislador remete à possibilidade de regulamentação através dos municípios. Ao contrário, não é timidez do legislador, é sim valorizar essa ferramenta de elaboração de regulamentos municipais. E com relação ao licenciamento zero, existiu uma tarefa de atualização e de criação de regulamentos municipais, e que não foi só no momento da sua implementação, aí há 10, 9 ou 8 anos passados. É uma tarefa constante, no sentido da implementação de regras para a sua aplicabilidade. E talvez a nossa realidade agora dos últimos tempos, principalmente em tempos de pandemia, nós verificamos que as regras que já eram flexíveis do licenciamento zero ainda foram mais flexibilizadas. Portanto, a ideia é tratarmos um pouquinho desses assuntos e verificar qual é a postura dos municípios face a essa legislação. E
Legislação essa que, por acaso, sou grande admiradora, porque acho que em termos de técnica legislativa foi uma legislação de muito sucesso. E por isso que ela está aqui até hoje, ainda que recortada. Gostaria de partilhar convosco um pouco do que foi a criação e implementação. Tem alguém que não consegue me ouvir a tempo todo, mas tem interferência ou deve estar ali com algum problema de comunicação. O que eu gostaria de partilhar convosco é não só esse processo da criação desse diploma, mas também que fizéssemos uma pequena viagem no tempo para verificarmos o contexto em que ele surge. Né? Nós já tínhamos uma proposta de modernização administrativa, já ouvíamos falar do Simplex há algum tempo, já tínhamos sinais de implementação de um tipo de relacionamento através de uma plataforma eletrônica, mas nada foi como a implementação do licenciamento zero, com muitos pontos positivos, alguns pontos menos bons, e na altura da sua implementação, uma certa corrida no contrarrelógio para nos ajustarmos a essa nova realidade. E, nesse sentido, gostaria aqui de partilhar convosco um pouco desse histórico relativamente ao licenciamento zero, onde nós verificamos que ele surge a partir da Lei de Autorização Legislativa número 49 de 2010, e também pelo compromisso inserido no próprio Orçamento de Estado do mesmo ano, no compromisso de criação do tal regime simplificado para uma série de atividades econômicas, essas que agora já não pertencem ao licenciamento zero, e vamos lá chegar, e também para uma série de atividades conexas a essas atividades com contrapartida econômica, ou seja, trazia ali um regime simplificado. E a ideia desse compromisso vinha não só já nessa tentativa de implementação da modernização administrativa, da simplificação administrativa, da desburocratização administrativa, mas também da necessidade de trazer para a ordem jurídica interna a diretiva número 123 de 2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, que trazia a semelhança do que acontecia nos termos da circulação de pessoas e bens, não é? Trazia aqui no seu conteúdo uma livre circulação de uma série de atividades com contrapartida econômica. É o que normalmente se chamava, o nome que se deu a essa diretiva era a Diretiva de Serviços. Portanto, o licenciamento zero, ele vem também para concretizar essa questão da Diretiva de Serviços, que foi trazida para a ordem jurídica interna através do Decreto-Lei 92/2010, que foi quando nós pela primeira vez ouvimos falar do balcão único eletrônico, das meras comunicações prévias, das comunicações prévias com prazo e do efeito do deferimento tácito, ou seja, numa tentativa de que os particulares não se compadecessem com eventuais demoras da própria administração. E nesse sentido, nós, quando tivemos contato com esse Decreto-Lei 92/2010, era inevitável pensarmos na altura como é que seria implementado esse balcão único eletrônico, porque, abrindo aqui só um parênteses, quando nós falávamos num sistema eletrônico para correr os procedimentos de forma desmaterializada, a nossa experiência com o REJUE de 2007, com a Lei 60 de 2007, não tinha sido das melhores. E também pela complexidade do próprio diploma, até hoje essa simplificação e essa desmaterialização de procedimentos vem sendo implementada, em alguns municípios a 100% e outras nem por isso. E nós nos questionávamos como é que vai ser esse tal balcão único eletrônico, como é que ele vai funcionar na altura. E
A dada altura, então, temos a publicação do licenciamento zero, que elege como forma de relacionamento entre a administração e os particulares um chamado balcão do empreendedor, tentando ali concentrar uma série de funcionalidades que já haviam sendo testadas numa tentativa não muito feliz com relação ao licenciamento zero, mas que já estava em implementação no âmbito industrial, na altura com o REAI, nosso atual CIR, né? E que a tentativa foi criar esse ponto de conexão, esse ponto de relacionamento de forma desmaterializada, não só a nível nacional, mas a nível europeu. Porque uma das funcionalidades desse balcão do empreendedor seria permitir que qualquer investidor, qualquer empresário, seja em nome individual ou não, de qualquer Estado-membro, pudesse, através desse balcão eletrônico, exercer a sua atividade, não só em Portugal, mas como também, através da tal diretiva, em qualquer Estado-membro, ou seja, implementando a livre circulação de uma série de atividades e simplificando uma série de atividades com contrapartida econômica e que não só para facilitar o relacionamento com a administração, mas também para trazer no nível europeu os países com uma maior atratividade econômica, ou seja, derrubando barreiras burocráticas que o tempo e reduzindo o tempo de decisão, quando não isentando da necessidade de uma decisão, ou seja, de um ato administrativo permissivo, que trouxesse maior liberdade para o exercício de uma série de atividades, colocando também em prática aquele velho jargão de que tempo é dinheiro, não é? Portanto, a ideia foi, então, trazer ao mercado europeu essa oportunidade do exercício de uma série de atividades. Entretanto, o licenciamento zero, o Decreto-Lei 48 de 2011, foi parcialmente revogado, por isso que disse há pouco que ele foi recurtado, com a publicação e entrada em vigor do Decreto-Lei número 10/2015, que é o nosso famoso REJAX, né? O Regime de Acesso às Atividades Econômicas, que o que fez relativamente ao licenciamento zero? Ele retirou do corpo do licenciamento zero todas as atividades econômicas e levou para o outro diploma, não é para o REJAX, para o Decreto-Lei número 10/2015. É praticamente impossível falar de licenciamento zero sem falar do REJAX, como também é impossível falar do REJAX sem falar do licenciamento zero. Mas aqui existe uma situação interessante, que essa revogação parcial do diploma, ao contrário do que normalmente nós estamos habituados, ela não se deu por falta de mérito do diploma, por falta de qualidade legislativa. Muito pelo contrário, ela vem na tentativa de ampliar ainda uma série de outras atividades econômicas, ou seja, que a ideia do legislador foi expandir a área de atuação do licenciamento zero, estendendo a uma série de outras, não só abrangendo aquelas que já estavam no licenciamento zero, mas estendendo também a uma série de outras atividades econômicas que agora são abrangidas por um regime simplificado do regime jurídico de acesso às atividades econômicas, restauração ou bebidas. E o legislador, obviamente, que acabou por deixar aqui o nosso licenciamento zero um pouco desfalcado. E o que restou dele? Se o objetivo era facilitar o acesso de uma série de atividades econômicas inicialmente, e algumas atividades ainda relacionadas a essas atividades, ficou essa parte do relacionadas às atividades. E o que nos restou em termos de licenciamento zero? Restou a questão da ocupação do espaço público para determinadas finalidades, ou seja, nós temos aqui um regime especial simplificado de ocupação do espaço público, e por isso que logo no início eu disse que o licenciamento zero está
muito ligada à questão do planeamento, à questão do olhar o nosso território para uma ocupação mais sustentável e que venha trazer também qualidade de vida, sem esquecer, obviamente, das atividades de contrapartida econômica. E traz também algumas linhas sobre um regime simplificado, seja relativamente à fixação, divulgação e difusão de mensagens publicitárias, e ainda faz aqui uma ressalva ao regime dos horários de funcionamento. Essas situações ainda permanecem no licenciamento zero. Normalmente essas situações e as questões práticas que se colocam nessa área, nós acabamos por abranger mais nas nossas formações, não é? Temos efetivamente mais tempo, por isso que falei que aqui íamos fazer um voo, né? Um sobrevoo sobre o diploma, destacando os seus pontos aqui principais. Portanto, com essa breve introdução do próprio historial da criação do regime jurídico que vem disciplinar o chamado licenciamento zero, né? Sem contar também que, quando falo também do contexto que nós estávamos, né? O legislador teve que obedecer a um período um pouco conturbado da nossa economia. Não era só tornar Portugal mais atrativo economicamente, mas também compromissos assumidos, não só com a transposição de diretiva e implementação desse regime simplificado, mas também compromissos assumidos na época da nossa intervenção econômica. Portanto, temos aqui que fazer uma viagem no tempo e verificar quando que isso tudo aconteceu. O mérito do licenciamento zero foi efetivamente criar esse novo paradigma, ou seja, essa nova forma de relacionamento com a administração, assente não só na simplificação dos procedimentos, ou até mesmo a criação de isenções de procedimentos administrativos. E quando eu falo nessa questão dos procedimentos administrativos, eu me refiro à própria definição de procedimento administrativo que vem lá no número 1 do artigo 1º do nosso CPA, que diz, não com essas palavras, mas diz mais ou menos assim, que um procedimento administrativo é uma sucessão de atos e formalidades, ou seja, são passos que nós devemos respeitar sucessivamente para atingirmos, não é, a manifestação da vontade da administração. E essa manifestação de vontade da administração nada mais é do que um ato administrativo, né? E o licenciamento zero veio romper com esse modelo, permitindo não só que o ponto principal seria isenção de procedimento, porque quando ele vem instituir a mera comunicação prévia, a mera comunicação prévia não é um procedimento de controle prévio. E por que eu digo isso? Com base na definição do CPA. Não é uma sucessão de atos e formalidades e nem é preciso de um ato administrativo permissivo, um ato administrativo autorizativo. A mera comunicação prévia é, na sua definição, uma declaração feita no balcão do empreendedor. Ou seja, eu não peço nada, eu apenas comunico, como o próprio nome diz. É uma mera comunicação prévia. E esse foi um dos pontos principais em termos dessa modificação no relacionamento da administração, onde o nosso modelo era sempre pedir às autoridades administrativas, seja da administração local ou da administração central, e, posteriormente, só podemos exercer a nossa pretensão depois de termos uma resposta. E o legislador aqui inverte essa ordem e coloca, em primeiro lugar, situações onde basta uma declaração por parte dos interessados, aqueles empresários, aqueles titulares de uma atividade com contrapartida econômica, que declarassem no balcão do empreendedor a forma, ou seja, todos os elementos ali
necessários de serem declarados através dos formulários eletrônicos, o tipo de atividade e a forma do seu exercício, e a partir de então, quando do pagamento das taxas, quando devidas, teria então o direito de exercer a sua pretensão, independentemente de ter uma resposta da administração, independentemente de ter um ato autorizativo, um ato permissivo por parte da administração. E isso, obviamente, vem mudar a postura também para o lado da administração, ou seja, nessa situação cabe à administração, nomeadamente as câmaras municipais, a deixar também um modelo que era de apreciação casuística, ou seja, apreciação dos pedidos individualmente, e criarem regras claras e objetivas para que fosse possível permitir que aquela tal declaração surtisse os efeitos necessários. Ou seja, nós vamos verificar que essa substituição deu muito trabalho para as câmaras municipais, na criação de regulamentos municipais, na criação de regras específicas, eu diria até que os municípios precisaram olhar para o seu território municipal à lupa, no sentido de criar condições, como o legislador trazia aqui, de ocupação do espaço público, a fixação de mensagens publicitárias e até mesmo regular, através do seu poder regulamentar, os horários de funcionamento, de uma série de atividades que, anteriormente, cabia analisar caso a caso, ou seja, tínhamos regras, mas essas regras eram aplicadas, eram pedidas a sua aplicação pela própria administração. Ou seja, tivemos efetivamente uma alteração muito grande. E esse é o primeiro momento, ou seja, o contato com essa tal liberdade. E o que nós temos, então? Uma mera comunicação prévia, como a atividade principal dentro do licenciamento zero, mas que, obviamente, essa mera comunicação precisava estar enquadrada em determinados parâmetros. E, nesse sentido, o legislador foi muito cauteloso e, em termos de redação legislativa, que é uma matéria que se estuda muito e obviamente, não se justifica quando nós temos uma legislação de má qualidade, aquelas que cheias de lacunas, ou com expressões que nós não conseguimos perceber muito bem, ou que são dúbias, isso não é uma boa técnica legislativa. O que não aconteceu com o licenciamento zero. Ou seja, o licenciamento zero foi um diploma muito bem pensado, muito bem estruturado, muito bem escrito, e teve o cuidado de trazer ali elementos que facilitassem a sua implementação, independentemente da possibilidade do poder regulamentar municipal trazer ali situações muito próprias a cada um dos municípios. E o que isso quer dizer? A implementação do licenciamento zero não dependia dos regulamentos municipais. Obviamente que eles foram criados, nem todos ao mesmo tempo, mas era preciso que o diploma não ficasse à espera de que todos os municípios do território nacional viessem criar essas tais regras claras e precisas. E o legislador, nesse sentido, foi muito cauteloso e trouxe ali finalidades para a ocupação do espaço público, os parâmetros para a ocupação do espaço público, a fixação de mensagens publicitárias e a indicação também relativa aos horários de funcionamento, que falaremos logo a seguir. Portanto, nesse sentido, o legislador cria, então, essa possibilidade de fixarmos regras pré-definidas, regras claras, precisas, uniformes a todos. Portanto, não desaparece a apreciação dos pedidos de forma individual, a apreciação casuística, com regras claras e precisas que, a partir de um momento que os interessados fizessem uso daquela mera comunicação prévia, aquela declaração
no balcão do empreendedor, que dava direito, após o pagamento das taxas, quando devidas, ao exercício da pretensão, mas inserindo aí mais um detalhe fundamental, que era o princípio da autorresponsabilização, ou seja, para usufruir, por assim dizer, desse regime simplificado, desse regime que não fazia com que os interessados, que os investidores, os empresários esperassem pela tal resposta da administração, pela tal licença, pela tal permissão administrativa, mas havia necessidade de uma maior responsabilização desses agentes. E de que maneira? Declarando lá no balcão eletrônico que tinham conhecimento de todas as normas legais e regulamentares aplicáveis e que as cumpriam integralmente. Ora, uma maior liberdade ou uma maior responsabilidade para que tivéssemos ali uma simplificação e até mesmo uma isenção de controle prévio. Muito bem, nessa equação, agora só falta somar mais um ponto, que é a fiscalização administrativa. Ou seja, essa tal liberdade que se assume, facilitando o exercício de determinadas pretensões, só encontraria o equilíbrio respectivo, não naquele procedimento burocrático analisado documentalmente, mas sim no próprio terreno. Ou seja, uma fiscalização mais intensiva no sentido de efetivamente verificar se aquele compromisso que foi assumido estava sendo cumprido. E somado a uma fiscalização a posteriori mais intensiva, também um agravamento do regime sancionatório, ou seja, os reflexos todos da tal assunção de responsabilidade por parte dos agentes econômicos. E nesse sentido, o legislador traz toda essa equação aqui prevista e, obviamente, vem alterar o modo em que a própria administração vinha lidando com essa situação, agora restrita aqui ao objeto do licenciamento zero, a própria ocupação do espaço público num regime simplificado, e nós vamos ver quais essas finalidades, bem como a questão da fixação de mensagens publicitárias. E, nesse sentido, o legislador, obviamente, veio inovar. Só que, além dessa expressão que veio lá da transposição da Diretiva de Serviços através do Decreto-Lei 92/2010 e que veio ser concretizado no licenciamento zero, no Decreto-Lei 48/2011, nós temos também uma outra figura, que era a chamada mera comunicação prévia com prazo. Depois da modificação em 2015 do REJAX, desapareceu a chamada comunicação prévia com prazo, mas mudou o nome, é exatamente a mesma coisa, só mudou a sua denominação para autorização. E a autorização atual, a antiga comunicação prévia com prazo, é, então, um procedimento administrativo que seria aplicado lá nos termos daquela definição, não é? Na sucessão ordenada de atos e formalidades com vistas à manifestação de vontade da administração, como prevê o CPA, e essa comunicação prévia com prazo, ela vinha num caráter residual, simplesmente para a situação em que o interessado, aquele investidor, aquele agente econômico, não estivesse perfeitamente adequado àquelas regras claras e precisas para, aqui no caso, na matéria que restou, a ocupação do espaço público e a fixação de mensagens publicitárias. Aí, nesse caso, seria necessário fazer a comunicação prévia com prazo, atual autorização, mas um prazo na altura, porque aí sim um prazo para a Câmara Municipal analisar aquele pedido e permitir que ele fosse ajustado ao licenciamento zero.
Eu costumo falar muito nas minhas formações, costumo transmitir uma informação que foi logo na altura da implementação do licenciamento zero e que foi muito, eu acho que foi muito feliz, uma analogia muito feliz. Uma jurista dizia assim numa conferência, que o licenciamento zero era como se nós entrássemos num pronto a vestir. E se nós entrássemos nesse pronto a vestir, encontrássemos uma roupa que nos caía perfeitamente, servia na perfeição, nós estávamos diante da mera comunicação prévia. Entretanto, se essa tal roupa que nós gostamos tanto lá no pronto a vestir carecia de fazer uma bainha, fazer uma pinça, mudar um botão, aí sim ela era a comunicação prévia com prazo na altura. E essa analogia é por quê? Porque se eu me encaixo perfeitamente naquela situação pré-determinada, nas tais normas claras e precisas, fixadas de antemão para o exercício daquela minha atividade, o exercício daquela minha pretensão, já que as atividades foram para outro diploma, basta que comunique à Câmara e que pague as taxas quando devidas e dê início ao exercício dessa minha pretensão, seja ocupação do espaço público, fixação de mensagens publicitárias. Eu tenho falado sempre no pagamento das taxas quando devidas. E esse quando devidas é porque, se os regulamentos de taxas não estiverem devidamente atualizados, não cabe o pagamento das taxas. Não é só no caso de isenção de pagamento das taxas, deliberado pela própria Câmara Municipal. Mas é importante saber também que, se as taxas não estiverem definidas e aprovadas no regulamento de taxas, elas não podem ser cobradas. Por isso que vem fazer essa ressalva. Pagamento das taxas, quando devidas. Isso também é um outro senão relativamente ao poder regulamentar municipal. Durante o licenciamento zero, nós tivemos muitas meras comunicações prévias e muitas comunicações prévias com prazo da altura, que atualmente são as autorizações, passando também a taxa zero. Mas não porque não houvesse taxa, que não fosse imposto o pagamento de taxas, justamente pelo regulamento de taxa dos municípios não estarem devidamente atualizados. Portanto, vem instituir essas figuras, vem instituir esse regime simplificado, vem trazer ali responsabilidades acrescidas, tanto para a administração como para os agentes econômicos, e verificamos também que o próprio licenciamento zero também traz aqui, como definido logo no seu preâmbulo, além desses compromissos internacionais, a nível europeu e também relativamente à própria intervenção da ajuda externa que precisávamos na altura, era um compromisso do 18º Governo Constitucional em dar continuidade, né, ao regime de simplificação e desburocratização administrativa que já tinha dado seus primeiros passos lá em 99, enquanto a modernização administrativa era apenas uma Secretaria de Estado e não o que nós temos hoje como a Agência da Modernização Administrativa, e correspondendo a uma série de modificações em termos da própria, na altura, agenda digital e outros compromissos. E aqui faço só um parênteses, já que essa celeridade, não só essa simplificação, mas essa celeridade toda, essa rapidez em termos de procedimentos administrativos, baseados num portal eletrônico, num balcão eletrônico, o balcão do empreendedor, que foi instituído pelo licenciamento zero, através da portaria 131/2011, que dizia a forma da sua autenticação, como é que as pessoas se autenticavam perante o balcão, quais eram as suas funcionalidades, que era também, servia não só por um lado informativo, como também essa plataforma de interação, de relacionamento com a própria administração, uma espécie de plataforma de interoperabilidade também administrativa, no sentido de dar a conhecer
as entidades com interesse na matéria, como acontece no licenciamento industrial, o nosso CIR, dar a conhecer às diversas entidades a existência daquele ponto de relacionamento entre a administração e o cidadão. Desde lá, desde essa implementação do balcão único eletrônico, agora essa portaria foi revogada pela portaria do REJAX, a portaria 284/2015, mas falando em balcão eletrônico, uma forma genérica, nós vemos ali uma evolução enormíssima em termos de relacionamento com a administração. Se no balcão do empreendedor lá do licenciamento zero, que tentou reunir as funcionalidades da própria situação que se previa do cadastro único, da própria empresa na hora, tentou reunir ali as melhores funcionalidades, e nessa altura foi colocada, e isso foi uma grande valia, o que não aconteceu em outros diplomas que previam esse relacionamento eletrônico, foi a sua centralização nas mãos de uma única entidade, a AMA. Ou seja, a AMA foi a entidade responsável não só pela criação do balcão e pela sua, poderíamos dizer, entre aspas, a sua alimentação, ou seja, vinham as câmaras, enviavam os seus parâmetros, enviavam os seus regulamentos municipais para que a AMA alimentasse, inserisse nesse balcão eletrônico aquelas regras, as tais regras claras e precisas que nós falamos logo no início. E isso foi uma grande vantagem em termos de centralização, porque se cada município tivesse que montar o seu balcão eletrônico, seria muito mais difícil a sua implementação. Muito bem, e além dessa sua criação, das suas funcionalidades, que tem uma vertente informativa, que é muito importante até hoje. Aliás, a vertente informativa do balcão do empreendedor era de tal forma relevante que condicionava os efeitos do diploma à sua existência. E o que eu quero dizer com isso? No licenciamento zero dizia que aquelas informações todas, aqui no caso, nas matérias que restaram de ocupação de espaço público, fixação de vencimentos publicitários e na sua versão original, uma série de atividades econômicas, se não estivessem publicitadas no balcão do empreendedor, era como se elas não existissem. Ou seja, o legislador até deu mais importância à sua divulgação através do balcão do empreendedor do que a sua própria publicação no Diário da República, nós poderíamos dizer. E para que isso? Por que essa função informativa? Justamente para estar num único ponto toda a informação necessária para que os interessados pudessem efetivamente assumir aquela responsabilidade de que tomei conhecimento de todas as regras aplicáveis, todas as normas legais e regulamentares e que as cumpro integralmente. Ou seja, era o ponto de partida para esse princípio da autorresponsabilização. Além disso, como disse, foi implementado nessa altura, em 2011, e de lá para cá, esse balcão eletrônico teve várias modificações e atualmente esse balcão eletrônico, o balcão do empreendedor, que ainda tem esse nome, está alocado não numa plataforma autônoma, mas no domínio eportugal.gov.pt. Ou seja, através da resolução do Conselho de Ministros número 46 de 2019, dia 22 de fevereiro, foi criado o domínio eportugal.gov.pt e que nesse domínio estão ali alojados todos os mecanismos de relacionamento com a administração, seja central, seja local. É lá que nós fazemos a renovação do cartão do cidadão, é lá que nós pedimos a nossa certidão do registro criminal, é lá que nós vemos, por cada um dos municípios, os requisitos todos de ocupação do espaço público nos termos do licenciamento zero, e assim por diante. É lá que nós montamos fazemos o registro do nosso alojamento local, é lá que nós fazemos o licenciamento industrial,
que agora se chama Sistema da Indústria Responsável. Portanto, é o nosso ponto de convergência em termos de relacionamento digital com a própria administração central e administração local. Devemos aqui reconhecer, fazendo aqui um ponto da situação, que toda essa evolução que foi sendo trabalhada aí, não só ao longo da última década, mas até ao longo dessas 2 últimas décadas, atualmente, não é? Ninguém previa que nós passaríamos por dias tão difíceis como temos passado, e que esse digital, em termos de relacionamento, pudesse ter sido tão útil, né? Portanto, essa tem sido uma mais-valia para uma série de relacionamentos com a própria administração, e cá entre nós também, não é? Não estaríamos todos juntos se não fosse esse desenvolvimento da tecnologia. Portanto, vem aqui implementar todos esses processos, e o balcão do empreendedor, tendo início com o licenciamento zero, veio passando por alguns aperfeiçoamentos. Haja vista, por exemplo, previa na altura que a autenticação seria feita pelo cartão do cidadão. Hoje, nós temos outra opção, não só o cartão do cidadão, como também a chave móvel digital. Portanto, verificar também a evolução desses meios de interação com a própria administração pública é também um ponto interessante, e que o licenciamento zero continua, 10 anos depois, atual nesse sentido, porque foi ali o motor de arranque da implementação dessas plataformas digitais. Tal como eu tinha dito, nós verificamos que, no contexto da sua implementação, além desse compromisso a nível europeu, vem aqui também a questão da intervenção econômica, fazia parte do próprio memorando da Troika, né, o tal famigerado memorando da Troika, lá no seu ponto 5.35, um compromisso do Estado português em continuar, ou seja, continuar os esforços todos no sentido de imprimir uma maior simplificação administrativa. Portanto, nem poderíamos dizer, entre aspas, essa pressa em mostrar serviço por parte do Estado português comprometeu, não foi essa pressa que comprometeu a qualidade do diploma. E ele está aí ainda, hoje em dia, para nos comprovar essa situação. Portanto, aquele relacionamento todo, onde eu precisava sempre de uma permissão administrativa, de uma declaração, de uma certificação, isso tudo termina através da simples declaração no balcão eletrônico de que assumia a responsabilidade de cumprir com as normas legais e regulamentares, a fim de não necessitar de qualquer resposta por parte da administração pública. Portanto, esse vem ser aqui o grande mote do licenciamento zero, uma simplificação administrativa com uma isenção de controle prévio, ou uma simplificação substancial em termos de procedimento administrativo, com maior responsabilidade dos intervenientes e com uma fiscalização a posteriori mais intensiva e, para completar, um agravamento do regime sancionatório. Não é fácil, essa equação não é fácil de ser montada, principalmente porque nós tivemos a dificuldade, seja da própria implementação do balcão eletrônico, e nos deparamos ainda hoje com a dificuldade relativamente à própria fiscalização municipal. Muitas vezes, na formação, eu tenho uma grande quantidade de fiscais, porque ficam realmente, existe uma preocupação muito grande na atuação da fiscalização relativamente às matérias do licenciamento zero, porque a fiscalização acaba por ser muito importante, ou seja, sem a fiscalização, aquele compromisso assumido inicialmente pode ir, com o passar do tempo,
não é? Se desvanecendo, e eu costumo sempre dizer para os meus formandos que nós temos a consciência elástica, e às vezes temos ali a comunicação prévia da instalação de uma esplanada com determinadas características, que é perfeitamente possível, mas olha, começa esses dias assim muito bonitos, e o proprietário pensa, há 2 mesinhas aqui me davam um jeito, e de repente aquela esplanada começa a crescer, e começa a tomar conta e infringir aquelas regras objetivamente fixadas, e se nós não temos a fiscalização, efetivamente estamos desprotegidos enquanto cidadãos. Portanto, recai também aqui uma grande responsabilidade em termos da administração de organizar e de dotar a sua fiscalização de meios materiais e humanos também para fazer face a esses regimes simplificados, não só do licenciamento zero, mas como todos os outros que vieram ali a seguir. O licenciamento zero, quando eu falo que a sua implementação foi muito bem pensada, foi um diploma muito bem refletido e muito bem escrito, eu não falo sozinha, uma vez que foi um diploma, e aqui só mesmo a título de curiosidade, foi um diploma que foi distinguido, ou seja, ele foi premiado como transposição mais inovadora de diretiva comunitária. Portanto, é um grande mérito desse diploma, no sentido de ter sido a própria estrutura do diploma ter sido premiada, muito embora atualmente ele tenha sido muito do seu objeto relativamente às atividades econômicas terem sido transferidos para o REJAX, para o Decreto-Lei número 10 de 2015, volto a dizer, não foi por falta de mérito do próprio diploma, mas sim porque o legislador quis dar um salto, né? Como se diz aqui nas matérias, dar um upgrade em termos de atividades econômicas. E eu gosto, quem me conhece sabe que eu gosto muito dos ditados populares, e existe um ditado que eu gosto muito que diz que o bom é inimigo do ótimo. Nós tínhamos um diploma tão bom, e o legislador resolveu transformá-lo em ótimo com o REJAX. Não significa que não seja um bom diploma, mas a verdade é que trabalhar com o REJAX não é uma tarefa fácil, porque ele quis ali introduzir tantas outras atividades, que nós temos um diploma extenso, um diploma bastante carregado, e relativamente ao que era o licenciamento zero. Portanto, nesse sentido, acho que ficamos a perder. Não chega no REJAX, o legislador insere ali as lavanderias, os centros de tatuagens e piercing, até as agências funerárias, com uma série de legislação ali que vem acessória, deixando um diploma realmente muito extenso e um pouco carregado. Coisa que o diploma, em termos de licenciamento zero, até nisso, o legislador teve aqui uma grande preocupação, que foi trazer um diploma mais enxuto e depois fazer referências a uma série de situações nos anexos, porque ele vem acompanhado de 5 anexos e algumas portarias. Nesse sentido, mesmo em técnica de redação legislativa, o legislador foi muito feliz em termos do licenciamento zero, e muito provavelmente esse prêmio foi bem merecido. Relativamente à sua implementação, que agora só para completarmos essa matéria introdutória, o legislador também teve o cuidado de não fazer a sua implementação de forma a nível nacional. Ou seja, nós tivemos uma implementação em 5 municípios piloto, ou seja, foi o Porto Águeda, Abrantes, Porto Alegre e Palmela, portanto, municípios com realidades completamente diferentes, onde foi feito, então, um esforço, e também foi ali um certo turbo de ensaio, no sentido da implementação do licenciamento zero. Tanto é que essa fase de implementação
essa fase experimental deveria durar 1 ano e acabou por durar 2 anos. Depois disso, veio a sua aplicação nacional, ou seja, com a inserção na tal plataforma, né, no balcão do empreendedor gerido pela AMA, dos critérios fixados de todos os municípios. Mas, quando eu digo que o legislador foi precavido, ele dizia assim que, caso os municípios não exercessem o seu poder regulamentar, no sentido de regulamentar esse regime especial simplificado de ocupação de espaço público e de mensagens publicitárias, não haveria problema. O legislador teve o cuidado de trazer dentro do diploma e também no anexo os critérios chamados critérios subsidiários para a ocupação do espaço público e mensagens publicitárias. Portanto, nós não estávamos ali completamente sem regras, as tais regras claras e precisas para a ocupação do espaço público. Acontece que esses tais critérios subsidiários fizeram com que os municípios refletissem sobre a ocupação do seu território, no sentido de poderiam ser regras pacíficas na totalidade do território, mas também poderiam ser regras que eventualmente não fossem aplicadas a uma parte do território. E aí era preciso criar regras. Eu posso dar um exemplo porque tive em contato na implementação com pessoas das diversas câmaras, e posso dizer que enquanto o município do Porto decidiu que aqueles critérios subsidiários poderiam ser aplicados na maior parte do território municipal, exceto nas zonas históricas, onde criaram regras específicas, inclusive com acordo mobiliário urbano, lá está indicado o Pantone, do acordo mobiliário urbano que deveria ser instalado, caso quisessem, né? Eu me lembro que uma representante de Águeda dizia, olha, o nosso centro histórico não está propriamente delimitado, aqui na região centro nós temos muito aquela pedra calcária que, por vezes, a ação do tempo também desfaz muito do nosso patrimônio artístico, e que não entendiam ser necessário a criação de critérios especiais para a ocupação do espaço público para essas finalidades previstas no licenciamento zero. Portanto, são muitas realidades que depois foram, a pouco e pouco, sendo introduzidas no licenciamento, no balcão do empreendedor, e se hoje nós formos lá no eportugal.gov.pt, na área destinada ao licenciamento zero, nós vamos selecionar lá no mapinha a região, e vamos selecionar lá no mapinha o município, e vamos nos deparar, até mesmo antes de fazer a nossa autenticação na plataforma, dos tais critérios todos, dos requisitos todos, inclusive dos valores das taxas devidas, no caso de prosseguirmos ali na plataforma. Portanto, temos essa vertente informativa que o legislador salientou tanto na sua implementação, ali presente, né, no sentido de trazer todos os elementos necessários à aplicabilidade do diploma. E é nesse sentido que eu disse logo inicialmente que está muito próximo da questão do planeamento, do ordenamento do território, porque, afinal de contas, nós precisamos saber, nós queremos esplanadas no nosso município ou não? Onde nós queremos e como nós queremos? Impedir? Podemos impedir de ter esplanadas, mas será que nós não acabamos com a vida, o movimento que determinadas zonas precisam? Portanto, são todas matérias refletidas em termos do próprio ordenamento do território, e por isso, provavelmente, essa é uma das razões do licenciamento zero ainda estar bem vivo dentro dos nossos municípios. O legislador, como já disse, acabou por revogar parcialmente o licenciamento zero, tirando do seu corpo as atividades econômicas, revogando também o anexo 1, onde trazia a classificação das atividades econômicas abrangidas pelo licenciamento zero, e restou no licenciamento zero a ocupação do espaço público e mensagens publicitárias. O legislador também foi muito didático e determina lá no artigo 10º as atividades, não é? As
admissíveis, ou seja, de que maneira os nossos empresários, né, os nossos investidores poderiam utilizar o espaço público no âmbito desse regime simplificado. Ou seja, o que nós concluímos é que nas câmaras municipais nós temos 2 critérios em termos de ocupação do espaço público, ou seja, esse critério do licenciamento zero, que seria um regime simplificado, e o regime geral de ocupação do espaço público. Né? Portanto, o que nós verificamos aqui é que no artigo 10º, o legislador faz aqui uma menção às finalidades admissíveis para a ocupação do espaço público no regime simplificado. E disse há pouco que o legislador foi muito didático, porque logo no número 1 do artigo 10º, o legislador fala desse regime simplificado da ocupação do espaço público e indica lá no número 1 do artigo 10º o que é o espaço público, não é? Nesse sentido, o legislador diz lá, o espaço público é a área de acesso livre, de uso coletivo, né, afeta ao domínio público das autarquias locais, e que, por esse regime simplificado, desde que siga essas regras pré-estabelecidas, as normas legais e regulamentares estabelecidas de forma objetiva, pode ser ocupado esse domínio público, o espaço público, para fins privativos, para fins privados, quando for para algumas finalidades. E quando nós fazemos a leitura aqui das alíneas desse número 1 do artigo 10º, que fala das finalidades, eu me lembro que na altura muitos formandos diziam assim, mas esse é o diploma dos cafés. Efetivamente, ele esteve muito moldado, o licenciamento zero esteve muito moldado aos estabelecimentos de restauração de bebidas, é verdade, mas não só, também abrangia na altura outros estabelecimentos de comércio e armazenagem, como de fato estão previstos lá, entre outros, no REJAX. Portanto, o legislador entende que quando a finalidade da ocupação do espaço público for uma dessas, ou todas essas, previstas nas alíneas do número 1 do artigo 10º, e se elas obedecerem aos requisitos de ocupação do espaço público, eu posso lançar mão da mera comunicação prévia. Não é à toa que agora, em tempos de pandemia, poderíamos dizer, entre aspas, nasceram muitas esplanadas da noite para o dia, que foi uma maneira também que essas atividades encontraram para manter o seu negócio aberto, e muitas esplanadas, obedecendo esses critérios, bastava que entregasse na Câmara Municipal a tal mera comunicação prévia, a tal declaração que dava direito a ocupar o espaço público com, aqui nos termos da linha A do número 1 do artigo 10º, com a instalação de todo e respectiva sanefa, instalação de esplanada aberta, instalação de estrada e guarda-ventos, instalação de vitrine e expositor, instalação de suportes publicitários. Nos casos em que é dispensado o licenciamento da fixação ou da inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial, a instalação de arcas e máquinas de gelados, a instalação de brinquedos mecânicos e equipamentos similares, a instalação de floreiras, a instalação de contentor de resíduos. E quem diz isso, outro mobiliário urbano aqui também estaria abrangido, como, por exemplo, aqueles aquecedores, não é? Aquela espécie de fogareiros que se colocam nas esplanadas hoje em dia, para os dias menos quentes. Portanto, nesse sentido, o legislador vem e determina que, então, para colocar esse tipo de mobiliário urbano na esplanada de determinados estabelecimentos, bastava a mera comunicação prévia. E como é que nós vamos saber como é que nós vamos colocar esse mobiliário? Ora, existem aqui os critérios que estão previstos no artigo 11, né, que ainda sendo critérios gerais. Depois, nós temos lá no anexo 4 outros requisitos que o legislador traz, como, por exemplo, estar contíguo à fachada do estabelecimento comercial, ou seja, não exceder a largura da fachada. E depois, obviamente, eu tenho aqui feito muitos elogios
mas também temos que fazer aqui algumas críticas, que é, quando o legislador utiliza os famosos conceitos indeterminados, né? Ou seja, vem falar que a esplanada deve ser contígua à fachada do estabelecimento. Todos nós sabemos que contíguo é junto, mas é junto quanto? Não é? Seja para colocação de publicidade, seja para colocação da esplanada, esse contíguo é quanto? 20 centímetros é contíguo? Meio metro continua sendo contíguo? 1 metro continua sendo contíguo? Portanto, são essas situações que quem vai nos esclarecer sobre esses critérios, quando necessário, serão os regulamentos municipais. Mais uma vez, o poder regulamentar municipal aqui para nos salvar na ocupação do espaço público de uma forma aqui coerente e responsável. Nesse sentido, o legislador, então, traz as finalidades relativamente à ocupação do espaço público, teve o cuidado de definir o que era espaço público e trazendo não só a definição lá no anexo 2 desse imobiliário urbano que estaria ali colocado no espaço público, não só para essa finalidade, lá define o que é uma esplanada aberta, define o que é uma vitrina e um expositor, mas como também traz outras definições de mobiliário urbano relativamente às mensagens publicitárias, ou seja, traz a definição, o que é um anúncio luminoso, um anúncio iluminado, uma tabuleta, uma bandeirola, e que são situações que nós continuamos nos deparar ainda hoje, e pela própria dinâmica da nossa sociedade, são ainda questões a serem levantadas. Ainda recentemente, estive diante de uma situação dessa questão do anúncio luminoso, onde o legislador não traz aqui nenhum critério objetivo relativamente, por exemplo, à intensidade da luz. E a situação que se colocava era um anúncio luminoso numa rotunda que encadeava os condutores quando por ali passavam. Portanto, mais uma vez, devemos ter aqui algum cuidado, porque aqui o legislador só diz que não deve pôr em perigo, não deve confundir a sinalética de trânsito, traz parâmetros, mas que, nesse caso, se nós formos olhar, para essa resposta não se tem. E temos também que voltar na questão do contexto em que ele foi aprovado, que não era muito comum, tal como nós temos hoje, a quantidade de anúncios luminosos que nós encontramos aí pela rua. O legislador, então, traz aqui alguns critérios no sentido da ocupação de espaço público no artigo 11, ainda critérios bastante vagos, poderíamos assim dizer, e até alguns critérios discricionários, quando fala, não prejudicar a beleza e o enquadramento dos monumentos. Beleza e enquadramento são expressões que acabam por desencadear uma certa discricionariedade, que precisam ser melhor concretizados. Né? Uma preocupação muito grande, obviamente, não pode causar prejuízos a terceiros, não pode interferir com a circulação rodoviária, nem com a movimentação de peões, principalmente aqueles com mobilidade condicionada. Portanto, não é porque eu tenho um estabelecimento e que existe um regime simplificado de ocupação de espaço público muito desenhado para as esplanadas, não significa que eu posso colocar a esplanada onde eu bem entender. Em muitos passeios, às vezes nós vemos, não sei se nos vossos municípios tem, mas acredito que sim, algumas mesinhas daquelas muito pequenininhas de jardim, que só às vezes com 2 cadeirinhas junto à fachada do estabelecimento. Por quê? Porque o passeio é tão estreito, né, e que aquelas mesinhas já dão conta dele. Se vier alguém com um carrinho de bebê ou uma cadeira de rodas, não passa. Né? E, obviamente, que aquela esplanada, aquela microesplanada, muito embora exista um regime simplificado, não se encaixa nessas situações. Da mesma forma, como tem acontecido, muito provavelmente nos vossos municípios, é como cá, as câmaras, até mesmo para auxiliar esse setor, que tem sido muito prejudicado em termos de pandemia, têm alargado
de forma temporária, não é? Tem alargado a possibilidade dessas esplanadas, até mesmo pelos afastamentos que elas devem guardar. Aqui em Coimbra, eu tenho visto em alguns lugares a possibilidade que a Câmara conferiu, e pelo menos o que foi publicado, que seria agora até finais de julho, a possibilidade das esplanadas saírem do passeio não é? da frente da fachada do estabelecimento e estarem colocadas, às vezes, na praça do outro lado da rua, né? Até a Câmara pintando ali uma passadeira provisória no sentido de servir essa esplanada. Mas são medidas excepcionais, não são regras de ocupação do espaço público que estão aqui previstas. As finalidades e alguns critérios nos termos do número 11. No anexo 2, nós temos lá no número 2 a descrição desse mobiliário urbano que pode ocupar o espaço público, e ainda, nos termos do anexo 4, nós temos mais critérios, os tais critérios subsidiários criados pelo legislador no sentido de criar regras de ocupação do espaço público de uma forma que muitos autores falam que são formas mais consensuais de ocupação do espaço público. Portanto, vem ainda, e o legislador traz essa disposição em vários momentos, e vale a pena aqui ressaltar que no número 3 do artigo 11, diz lá que o disposto no presente artigo, ou seja, nos critérios para a ocupação do espaço público, não impede o município de proibir a ocupação do espaço público para algum ou para alguns dos fins previstos no artigo anterior, em toda a área do município ou apenas em parte dela. Ou seja, temos a ferramenta do município, que é o seu poder regulamentar. A elaboração de regulamentos municipais tem sido aqui a grande ferramenta para os municípios fazerem a gestão de uma série de competências que atualmente recaem sobre o município. Não só nessa área, como também em outras. Relativamente aos anexos, eu gostaria só de fazer aqui uma observação, embora esteja aqui nessa minha cábulazinha, que o anexo 1 foi revogado porque era onde constava a classificação das atividades econômicas abrangidas pelo licenciamento zero. Desapareceu o anexo 1, foi para o REJAX de uma forma mais alargada. O anexo 2, ele foi parcialmente revogado. No número 1 constava os requisitos de instalação dos estabelecimentos de restauração de bebidas. Esse número 1 foi revogado, mas permanece em vigor o número 2, que é justamente essa descrição, as definições do mobiliário urbano. Outro dia, eu consultei a legislação consolidada do Diário da República, não sei se isso já foi corrigido, mas constava o anexo 2 como totalmente revogado. Isso não corresponde à realidade. O anexo 3 que trazia, foi revogado e que trazia os requisitos para a instalação também de equipamentos dos estabelecimentos comerciais, foi para o REJAX, não é? E o anexo 4 continua perfeitamente em vigor, que são as alterações ao regime jurídico do horário de funcionamento. Muito bem, continuando essa situação em termos dos regimes, não é? Ou seja, aqui a finalidade, os critérios e agora no artigo 12 o próprio regime que o legislador cria para a ocupação do espaço público. E ele vem, mais uma vez, através do seu carro-chefe, do licenciamento zero, colocar a mera comunicação prévia como o tipo de interação, não é um procedimento, podemos falar que é o quê? Um trâmite, é tudo menos procedimento administrativo, para a ocupação do espaço público num regime
simplificado. Portanto, a ideia é nós lançarmos mão da mera comunicação prévia. Em que situações? Quando a minha pretensão em termos de ocupação do espaço público for exatamente nos termos pré-definidos, seja aqui nos critérios fixados pela legislação, sejam nos critérios fixados pelo próprio município através do seu poder regulamentar. Caso eu não consiga cumprir um ou mais desses requisitos, ou seja, não me encaixo nessas situações pré-definidas, a minha única alternativa é tentar uma permissão administrativa, através do que no regime original se chamava de comunicação prévia com prazo, e que agora se chama autorização. Portanto, nesse sentido, vem o legislador determinar que, se eventualmente eu precisar pedir alguma adaptação, ou até mesmo a dispensa do cumprimento de algum desses requisitos pré-definidos, então sim, eu tenho que me submeter a um procedimento administrativo, ainda que um procedimento simplificado através da autorização, onde, para exercer a minha pretensão, eu preciso efetivamente da resposta por parte da administração, preciso daquele ato administrativo permissivo, que não é um licenciamento propriamente dito, mas sim um procedimento simplificado aqui, que o legislador põe o nome de autorização, que veio substituir a nossa comunicação prévia com prazo. E, nesse sentido, volto a dizer que o legislador é didático, porque lá no artigo 12, lá no número 2, traz o legislador também definições que vêm dizer o que é a nossa mera comunicação prévia, né? Que é a declaração que permite ao interessado proceder imediatamente à ocupação do espaço público após o pagamento das taxas devidas. Bem como o legislador depois vem aqui determinar a possibilidade da autorização, ou seja, a autorização que será pedida através de um procedimento simplificado para que eu possa exercer essa mesma ocupação do espaço público, mas fora dos critérios pré-estabelecidos dentro do regime. O legislador também prevê, e aqui não tem a ver relativamente com a ocupação do espaço público através do poder regulamentar municipal, determina a possibilidade do município ordenar a remoção do mobiliário urbano que estiver a ocupar o espaço público, mas de forma lícita. É o que está previsto aqui no número 9 do artigo 12. Ou seja, independentemente das regras, de forma lícita, um mobiliário urbano que ocupe o espaço público pode ser ordenada a sua remoção, e o legislador diz que quando houver razões de interesse público devidamente fundamentadas, e ou tal se figure necessário. E poderia exemplificar essa situação como uma ocupação perfeitamente lícita, mas que a Câmara Municipal precisa daquele espaço da esplanada, eventualmente para fazer a manutenção da rede de abastecimento d'água, e vai fazer, muito comum ultimamente, precisamos ali verificar a rede da fibra ótica para a internet, por exemplo, e pedimos que temporariamente, embora não exista nenhuma ilegalidade naquela ocupação, seja removido o mobiliário urbano. Essa disposição do número 9 do artigo 12 nada tem a ver com as medidas de reposição da legalidade afetas ao município, que diz lá no artigo 20... Agora perdi, 28 é o regime sancionatório, artigo 27, desculpa, 26, 27, que vem dizer que a ocupação ilícita
do espaço público, permite ao município, depois de notificado o ocupante, não é? O proprietário desse imobiliário que ocupa ilicitamente o espaço público, permite que a Câmara venha retirar e até mesmo destruir esse imobiliário. Não é? É uma regra mais extrema, né? No sentido de remover e inutilizar os elementos que ilegalmente estejam a ocupar o espaço público. São duas situações distintas. Aqui, no número 9 do artigo 12, o legislador permite que o município, por fundado interesse público, venha ordenar a remoção, mas nós estamos falando de uma ocupação lícita, e o motivo público, ou seja, existe o interesse público naquela remoção, seja em caráter definitivo, seja em caráter temporário. Mas é diferente dessa prerrogativa que o legislador dá de até mesmo, não só remover, mas até mesmo inutilizar o mobiliário que estiver ocupando o espaço público de forma ilegal. São duas situações distintas. Ainda, o legislador determina, aqui no artigo 13, mantém uma ressalva de regimes especiais, ou seja, a própria proteção à ocupação do domínio público hídrico, ferroviário e rodoviário, e ainda traz lá no artigo 15 o procedimento, o tal procedimento administrativo para o pedido de autorização. Antiga comunicação prévia com prazo, mas esse sim, o tal procedimento administrativo simplificado, onde eu vou necessitar de uma permissão administrativa, de um ato autorizativo, de um ato administrativo, para que eu possa efetivamente ocupar o espaço público. Ainda, relativamente ao regime de taxas previsto no artigo 18 e 19, obviamente é o município que deverá fixar esse valor das taxas. A tarefa da fiscalização, atualmente, que cabe exclusivamente ao município, uma vez que nós estamos falando em matérias próprias do município. Já falamos da questão da ocupação ilícita do espaço público, artigo 26 e 27, o regime sancionatório e as sanções acessórias, e aqui gostaria de fazer uma observação que foi publicado agora no dia 29 de janeiro, provavelmente tem conhecimento disso, um regime jurídico das contraordenações econômicas, e que vem alterar o regime sancionatório de uma série de diplomas. Não é o caso do licenciamento zero. Por quê? Porque nós estamos aqui, as atividades econômicas foram retiradas do licenciamento zero. E elas estão agora lá no REJAX, e nesse sentido é implementado um critério único que é de contraordenação leve, grave, muito grave, e de acordo com o exercício da atividade em micro, médias e grandes empresas, ou até a título individual. Esse diploma, que é o Decreto-Lei 9 de 2021, publicado 29 de janeiro, regime jurídico das contraordenações econômicas, que vai entrar em vigor agora no dia 28 de julho, ainda não está em vigor, não altera o licenciamento zero, mas altera a REJAX, altera alojamento local, altera empreendimentos turísticos, entre outros. Muito bem, relativamente ainda essa questão da ocupação do espaço público, é importante ainda, embora tenha saído do nosso licenciamento zero, a atividade de comércio não sedentário, seja comércio, seja estabelecimento de restauração de bebidas, é importante que os regulamentos municipais também tenham a previsão dos locais, ou seja, da ocupação do espaço público própria para esse tipo de atividades. Não só regulamento de feiras, né, que acontecem ocasionalmente, mas também a colocação dessa venda
em caráter não sedentária. E ainda, e só para nós concluirmos aqui uma situação que é 2 pontos que quero falar muito rapidamente. A questão da fixação das mensagens publicitárias. O legislador traz aqui 3 situações onde isenta completamente os interessados de qualquer tipo de procedimento, até mesmo da mera comunicação prévia, até mesmo dessa declaração do balcão do empreendedor, para certos tipos de mensagens publicitárias. Uma delas, que não é novidade nenhuma, são aquelas mensagens publicitárias no interior dos estabelecimentos, aquelas que não são visíveis ou audíveis do espaço público, isso já existia. Traz uma outra disposição que fala que, mesmo que visíveis ou audíveis do espaço público, que venham, então, estar afixadas no prédio em que é proprietário, o legítimo detentor, o explorador, e que essa publicidade seja para a publicitação do próprio estabelecimento ou dos produtos vendidos no estabelecimento, ou até mesmo pelos atos distintivos do comércio. E, nesse sentido, existe ali uma disposição que fala que estão fixados em bens. E aí sai sempre uma discussão se esses bens são só os bens imóveis ou os bens móveis, ou seja, até que ponto isso vai influenciar a questão da publicidade nos próprios automóveis, né? É outra matéria a discutirmos melhor. E depois vem determinar que, ao mesmo tempo, a publicidade venha não só ser visível ou audível, mas também como ocupar o espaço público. Na verdade, esse regime simplificado, em razão do conteúdo e da localização das mensagens publicitárias, o legislador traz essa isenção. Por quê? Porque entende que não é uma publicidade próprio sensu, ou seja, não é uma publicidade comum, seria uma autopromoção. E nesse sentido, já que o legislador quer facilitar, seja a ocupação do espaço público, seja a fixação de mensagens publicitárias de uma série de atividades, ficam aqui isentas de qualquer tipo de trâmite ou de procedimento. A verdade é que muitas dessas matérias que nós vemos muito direcionadas aos estabelecimentos de restauração ou de bebidas, até mesmo por uma questão de princípio da igualdade, são extensíveis a outras atividades análogas. E muitas vezes nós discutimos a própria questão das cruzes das farmácias, entre outros, que são situações aqui próprias de outras atividades que não estavam reguladas pelo licenciamento zero, mas por uma questão da aplicação do princípio da igualdade, são extensíveis em termos de mensagens publicitárias e ocupação do espaço público. E só para nós terminarmos essa breve conversa, falei que o regime dos horários de funcionamento também sofreu aqui alterações. Sofreu uma primeira alteração com licenciamento zero e sofreu uma segunda alteração nos termos do REJAC, o Decreto-Lei 10/2015, onde vem trazer ali um regime especial relativamente aos horários de funcionamento e vem republicado lá no anexo 5 do licenciamento zero, e com a última alteração vem a determinação de que, atualmente, os horários de funcionamento são livres. E o que isso quer dizer? Não significa dizer que é uma liberdade total e restrita dos horários de funcionamento, mesmo porque nós vamos verificar lá nos artigos 3º e 4º da Lei dos Horários de Funcionamento, o Decreto-Lei 48/96, que o município continua com o seu poder regulamentar, que antes falava em ampliar ou restringir os horários de funcionamento, e que atualmente, por ser considerado um horário livre, cabe às câmaras municipais
eventualmente cumprindo, ouvindo as entidades aqui elencadas no número 3 do artigo 3º da legislação, restringir esses horários de funcionamento. Portanto, é livre até o momento em que as câmaras municipais utilizem, nos termos do artigo 4º da legislação do regime jurídico dos horários de funcionamento, o seu poder regulamentar para determinar horários de funcionamento para as entidades. O que muda, e mudou desde sempre, foi que, mais uma vez, não é preciso ser pedido o horário de funcionamento, como acontecia nos velhos tempos, mas sim que fazia parte da própria declaração da atividade do interessado, indicar o horário que iria laborar. Continua a obrigatoriedade na fixação do horário de funcionamento em local visível do exterior, até mesmo por uma questão de respeito, né, ao consumidor. Portanto, aqui com essa explanação muitíssimo rápida, no sentido de contextualizar o licenciamento zero e tentar ressaltar que, embora seja um diploma já com 10 anos, continua sendo um diploma atual na sua regulamentação e que continua a suscitar a importância dessa ferramenta própria dos municípios, que é a elaboração de regulamentos municipais. Cada vez mais os municípios têm tido essa incumbência, até mesmo de outros diplomas. E só mesmo para nós terminarmos e só fazer uma chega, nós vemos mesmo no próprio regime jurídico da urbanização e edificação, onde foi tão esperado trazer a disposição sobre as legalizações urbanísticas, o legislador nos traz um artigo e que, se nós quisermos efetivamente ter um procedimento de legalização, vamos ter que recorrer aos regulamentos municipais. Esse é só mais um exemplo dos tantos que nós temos para dar e que abrangem essas matérias que o legislador vem impondo, e muito mais a partir da Lei de Base de 2014, que os municípios olhem mais para o seu território e organizem melhor a vivência do seu território, uma vez que a própria Constituição atribui esse dever do ordenamento do território às entidades públicas, buscando aquilo que sempre se deseja, que é a tal qualidade de vida, não é? É isso que nós esperamos quando nós fazemos ali. Portanto, impedir que o nosso território seja usado é matar, é tirar a vida do nosso território, mas também sermos muito permissivos, corremos o risco de ter ali uma ocupação selvagem e comprometer a tal qualidade de vida. Portanto, encontrar ali um fiel da balança não é uma tarefa propriamente fácil e que fica nas mãos do município, nos termos do CPA, a possibilidade sempre dessa ferramenta muito útil em termos de elaboração de regulamentos municipais. Eu peço desculpas se fomos assim muito rápidos, mas era o tempo que eu tinha. E antes de passarmos às perguntas, gostaria muito, não consigo ver todos aqui, mas gostaria muito de agradecer a vossa presença e por ter confirmado aquilo que eu tinha afirmado para Marisa, que efetivamente ainda era um diploma que suscitava algum interesse, apesar de decorrido 10 anos da sua entrada em vigor. Isso eu tenho muito a agradecer e espero, sinceramente, que em outra oportunidade possamos ter mais tempo e possamos dialogar mais sobre essas questões que foram aqui levantadas e outras tantas que tenho certeza que tem aí vivenciado no vosso dia a dia das câmaras. Tá bem? Marisa? Estava censurada, eu já estava... Desculpa, Marisa, desculpa. Não, é porque eu, entretanto, passei-lhe o anfitrião e agora estava aqui a tentar de todas as formas. Eu vi ali a espernear aí. Agora aí que me lembrei.
Agora sim, já senti na pele aquilo que sentem todos os que nos seguem e que querem muito e não é possível. Censura, não é? A censura. Completamente. Obrigada, Cláudia. Eu pegando aqui nas suas palavras e voltando isto parece quase uma pescadinha com o que tínhamos dito inicialmente. O interesse, de facto, não esmorece, mesmo com uma aplicação já de 10 anos, e é um facto curioso, não sei se vocês veem como eu vejo, mas é pertinente para um que vai buscar o outro. Nós temos aqui várias pessoas que estão... Isto deve ser a antecipação de logo à noite, mas há várias pessoas que, entretanto, começaram sozinhas e estão acompanhadas. Isto já temos aqui pessoas que se foram juntando também à sessão, o que é muito importante, porque quer dizer que realmente o tema é pertinente e, ao mesmo tempo, que a explicação que foi dando também passou a ser pertinente para quem estava ao lado. Olha, então agora, como vos tinha dito a todos, eu fui recolhendo algumas das questões que vocês aqui colocaram e passávamos então aqui ao espaço de pergunta-resposta, sendo que eu vou tentar identificar as pessoas, mas não sei, vou dizer o nome, mas não sei exatamente qual o município de proveniência. Se entretanto depois também quiserem aqui colocar no bate-papo, ficávamos pelo menos com este posicionamento. Então começamos com o Luís Patrício, que coloca uma questão que tem que ver com os regulamentos. Se os regulamentos estiverem desatualizados e esses regulamentos não incluírem as taxas, o município não pode atuar, pois está na ilegalidade, correto? A perspectiva é geral, fala no caráter geral. Respondo pergunta a pergunta, é isso? Se puder ser, porque sim, elas são temas diferentes. Tá bem. Relativamente aos regulamentos, o regulamento eu costumo dizer que é uma ferramenta muito importante em termos dos municípios, porque seria, como os municípios obviamente não podem legislar, não é? Seria o equivalente no âmbito municipal, ali previsto a elaboração de regulamentos nos termos do CPA. A verdade é que, principalmente relativamente à questão das taxas, quando os municípios não têm a atualização da sua tabela de taxas, não podem cobrar taxas, porque existe o princípio da anterioridade. Ou seja, primeiro nós precisamos fixar o valor das taxas, que são sempre fixadas através de uma justificativa econômico-financeira, porque a taxa, na verdade, é o pagamento por uma contrapartida. Ou seja, aquela prestação do serviço público. E nesse sentido, se nós não temos a taxa definida, nós não podemos cobrar. E essa, às vezes, é a grande preocupação dos municípios, cada vez que nós temos uma alteração legislativa, a primeira situação é atualizar a tabela de taxas, senão não se pode cobrar as taxas. Lembrando sempre que os regulamentos, eles podem sempre complementar a lei, mas não podem contrariar a lei. E é também nesse sentido que muitas das nossas legislações fazem, às vezes remetem, não é? E outras situações previstas em regulamento municipal não exime o poder regulamentar municipal de criar outras situações. Nesse sentido, o legislador faz aqui essa valorização desse instrumento e elaborar um regulamento dá trabalho, mas depois facilita muitíssimo a atuação da própria Câmara. Portanto, a resposta relativamente às taxas é que, se não existe regulamentação, se não existe a atualização da tabela de taxas, não pode ser cobrado. No caso dessas meras comunicações prévias, uma vez que nós temos ali os regimes subsidiários, a verdade é que os critérios podem até a Câmara admitir que sejam utilizados critérios subsidiários. E normalmente, na ocupação do espaço público, a Câmara cobra pelo metro quadrado da utilização do espaço público, portanto, é só mesmo fazer aqui o ajuste com o licenciamento zero. Mas é assim, se não tiver atualizado, passamos a taxa zero. Licenciamento zero, taxa zero, se calhar. E no começo muito passou, hoje já é uma situação mais rara, mas no começo teve muita taxa zero, teve. O Araújo, eu creio que isto foi na sequência de uma afirmação sua e é também um reforço da sua afirmação. Na ocupação de espaço público, com anúncio luminoso, aplica-se o regime geral da ocupação de espaço público e não o licenciamento zero. É assim?
Sim, depende da localização, não é? Depende da localização. Nós temos situações, e eu posso dar um exemplo que tem aqui, esse exemplo que dei, que falei que estava na rotunda, foi relativamente à pergunta se havia na legislação a questão da intensidade da luz. E não estamos falando propriamente de nesse caso não era, perdão, não era um anúncio luminoso solto, ele estava na fachada de um estabelecimento. Eu tenho uma situação análoga aqui em Coimbra, que nós temos uma farmácia que, embora esteja mais recuada no passeio, tem mesmo a parte assim entrada, mas que colocaram ali um anúncio luminoso, que todas as vezes que nós passamos por ali parece que é dia. Portanto, essa questão de regular a intensidade talvez seja uma questão que esteja surgindo e que nós ainda não temos. Por ser uma matéria relativamente nova, ainda não temos essa situação. O que eu dei o exemplo, e falei muito rapidamente dessa situação da rotunda, era a localização desse anúncio luminoso, mas não era um anúncio luminoso de publicidade, era um anúncio luminoso na fachada do estabelecimento que estava na rotunda. Okay. A Diolinda, peço desculpa, porque entretanto o Luís Patrício aqui no chat, que foi a pessoa que colocou a questão inicialmente, diz que pelo que percebeu então, o procedimento administrativo, a autorização, serve para quando algum dos critérios de práticas que o empreendedor quer utilizar não cumpre os requisitos pré-estabelecidos dentro do regime de licenciamento zero. Caso prático. Temos uma esplanada que não pode ser colocada junto à fachada e terá que ficar num local que assegure a segurança das pessoas em relação ao trânsito rodoviário. É outra pergunta, pois. Não, eu percebo a situação, ou seja, se nós escapamos aqueles critérios, e voltando a esse exemplo que deu, eu falei da questão da esplanada, que está mesmo contígua à fachada do estabelecimento, e tem que, obviamente, respeitar a questão da circulação de peões, e não exceder a largura da fachada, etc. Mas vamos supor que no passeio, junto, né, na fachada do meu estabelecimento, não consigo colocar a esplanada, mas que do outro lado da rua tem uma praceta, não é? Existe uma praceta. Eventualmente, eu posso pedir para a Câmara Municipal, e aí sim tenho que pedir, que a minha esplanada esteja ali colocada. Uma situação excepcional, que agora em época de pandemia tem acontecido muito, mas posso eventualmente pedir a dispensa desse requisito de estar mesmo na área contígua à fachada do estabelecimento e colocá-la num espaço mais afastado. Uma outra situação, vamos supor que existe um terreno um lote do lado do meu estabelecimento, que também é da minha propriedade, ou meu vizinho me permite que eu coloque a esplanada na frente, ainda falando em ocupação de espaço público, não ocupação de espaço privado, não é? Que eu estenda a minha esplanada para frente desse terreno ou de um estabelecimento. Nesse caso, eu não cumpro com as regras objetivas do licenciamento zero, mas posso sempre, através do procedimento de autorização, pedir à Câmara Municipal que me autorize a fazer a ocupação do espaço público de forma diversa daquela previamente estabelecida. Obviamente, preciso da resposta da Câmara para saber se posso estender a minha esplanada até lá ou não. Vamos prosseguir agora com a Diolinda, que coloca a seguinte questão. A autorização excepcional face à época pandémica relativamente a uma esplanada do lado oposto do estabelecimento, que não está prevista em regulamento municipal, tem como base uma deliberação da Câmara Municipal? Penso que sim. Foi uma decisão tomada e a Câmara, pelo menos a experiência que eu tenho aqui de Coimbra, a Câmara delimitou determinadas áreas. Isso não tem acontecido de forma transversal. Aqui a Câmara acabou por permitir essa situação. Quem conhece Coimbra foi ali na Praça da República, onde permitiu que na Praça da República fosse ocupada com esplanadas, e toda aquela avenida, que é uma avenida que tem um jardim central, esse jardim também foi autorizada a colocação. Mas isso foi uma situação pontual, isso não se estende a todo o município, no sentido de vamos aqui espalhar as esplanadas. Foi uma situação pontual, deliberado pela Câmara, e uma autorização temporária, que até onde eu tenho conhecimento, a última vez que vi, agora ultimamente não vi isso, era uma deliberação com duração até 31 de julho.
Pelo menos é o nosso caso aqui. Okay. A Lina Cláudia coloca duas questões. Uma delas é a confirmação de se a taxa fixa de MCP deixou de existir, isto era uma taxa que correspondia à apreciação de elementos instrutórios submetidos via balcão. Esta taxa mantém-se ou deixou de existir? Ela precisa ser ajustada no regulamento municipal, desde que deixou de existir a comunicação prévia com prazo. Perdão. Fala da mera comunicação prévia, desculpa. Voltando, só completando aqui o meu erro inicial. Se existia no regulamento municipal uma taxa para comunicação prévia com prazo e ela passou a ser autorização, é preciso fazer a atualização do regulamento de taxas para corresponder à atual autorização. Esse é um ponto. Ponto número 2. A mera comunicação prévia, é importante nós fazermos aqui uma divisão, que existe o princípio da gratuidade relativamente à mera comunicação prévia. Por quê? Porque não existe, segundo o legislador, nós sabemos que na prática é diferente, segundo o legislador, ele entende que não deve ser cobrada a taxa da comunicação prévia, aquela que normalmente nós conhecemos como a taxa pela apreciação, não é? Porque ele entende que o balcão eletrônico, esse sistema informático, faria essa tal triagem, essa tal apreciação e não deixaria concluir aquela inserção de dados, caso não estivesse devidamente instruída. Nós sabemos que na realidade não é bem assim. Mas a verdade é que o legislador, como entende que não existe uma decisão administrativa, não existe uma apreciação administrativa, e que dá direito, após essa declaração, de exercer imediatamente aquela pretensão que se colocava, o legislador entende que, pela apreciação da mera comunicação prévia, não se deve cobrar taxas. Obviamente, se nós estamos falando de ocupação do espaço público, a taxa devida pela apresentação da mera comunicação prévia, não é pela apreciação, mas sim pela ocupação do espaço público. E isso, os regulamentos municipais, por vezes, falam em metro quadrado, outros municípios determinam nos seus regulamentos municipais que a floreira é um X, o corta-vento é outro X, ou seja, vão colocando valores de acordo com o mobiliário urbano que ocupe essa esplanada, né, nesse espaço público. Não sei se era essa mesmo a pergunta com relação às taxas. Vamos pedir a confirmação aqui à Alina. Silvia Santos coloca, estamos a chegar ao fim das nossas perguntas, em que termos poderá o município opor-se à colocação de uma unidade móvel de restauração e bebidas não sedentária num terreno particular, seja de índole rústico ou urbano? Aí, a única situação que se pode opor é a questão, efetivamente, da questão do zonamento, a questão da fixação dos usos. Se não for admitido, mas como nós temos aquele princípio da compatibilidade dos usos, muito dificilmente, uma vez que esse não sedentário vai ocupar um espaço privado, isso é muito comum, aquilo até depois é uma unidade amovível, não é? Não sedentário, mas que vai ficando lá a partir do tempo e depois até criam ali uma esplanadinha e tomam um caráter de permanência, mas a Câmara só poderá eventualmente impedir a sua fixação se for uma questão de zonamento, ou seja, se não for compatível aquela atividade. Mas tem algumas dúvidas que vai ser um pouco difícil coibir esse tipo de situação. Lógico, depois nós temos outros desdobramentos dessa situação que não tem a ver com a ocupação, uma vez que está em terreno privado, mas com a própria atividade. Muitas vezes pode desrespeitar a questão do ruído, aí é uma questão de ordem pública, e a Câmara poderá eventualmente até regular e restringir o horário de funcionamento em razão do ruído que está a produzir, mas impedir a sua colocação num espaço privado, só se for por questão de incompatibilidade dos usos, não vejo outra alternativa. A Silvia ficou com ar de quem está, ainda não conseguimos resolver o nosso problema. E fechamos aqui com uma última questão da Lina. As carrinhas de rastreios devem ser consideradas taxas publicitárias para as carrinhas de rastreios? Essa questão da publicidade móvel é uma questão bastante controversa e eu acho, e a minha opinião, devo já avisar que é uma posição minoritária,
porque a legislação fala que são aquelas publicidades que dizem respeito à própria atividade ou o ato distintivo do comércio, e lá na linha B fala em bens em que são legítimos proprietários. A minha interpretação, e volto a dizer que é minoritária, é que bens, para mim, a minha leitura é que podem ser bens móveis ou imóveis. Eu sou partidária da situação que a carrinha de rastreio está fazendo ali aquela mensagem publicitária ali inscrita, diz respeito à própria atividade que está a ser exercida, da mesma forma que eu acho que aquela publicidade da imobiliária no veículo, independentemente das suas questões com o IMTT, também fazem parte, são atos distintivos do comércio, a carrinha da lavanderia que vai entregar a roupa limpa e coletar a roupa suja dos estabelecimentos, do hotel, do restaurante, e que tem lá a imagem da lavadeira, não é? Na carrinha, eu entendo que isso faz parte dessa história, dessa questão da mensagem publicitária inserida em bens de que são legítimos proprietários. Diferente, eu estou vendo aqui uma mensagem que apareceu agora aqui na tela, a questão do táxi. A questão do táxi, eu entendo assim, que se eu colocar lá no táxi, José da Silva, taxista 24 horas por dia, ele está fazendo publicidade da sua própria atividade, é um ato distintivo do comércio. E, no meu entendimento, não deveria ser cobrado. Ao contrário, se no táxi colocam a publicidade de determinadas empresas de telecomunicações, é outra situação. Nos autocarros, é outra situação, porque é publicidade propriamente dita, não são aquelas insígnias da própria atividade de transportes públicos. Aí sim, é uma publicidade ambulante. Não é a mesma situação daquelas carrinhas que tem até duas placas na carroceria, onde está ali fixada a publicidade, que ela fica circulando pela rua, ou às vezes estaciona também onde não deveria. Mas devo dizer que esse meu entendimento não é pacífico e nem é maioritário. Muitas câmaras continuam, mesmo passado 10 anos do licenciamento zero, a cobrar a publicidade móvel, porque entende que tudo que estiver no automóvel é publicidade móvel, independentemente de fazer publicidade da própria atividade ou ser um ato distintivo do comércio. Portanto, na elaboração, mais uma vez, do regulamento municipal, desse regime simplificado da fixação de mensagens publicitárias, é preciso verificar qual é a posição da Câmara nesse sentido. Já vi nas duas situações, mas volto a dizer que a ideia de isentar de taxas e em considerar atos distintivos do comércio, ou mesmo essa publicidade, que não é uma publicidade próprio senso, não é uma tese vencedora. Eu estou aqui com a minoria, tá bem? Eu devo dizer que me posiciono assim, mas sou minoritária. Às vezes é preciso estar na fação minoritária para ela poder crescer um bocadinho. Eu vou defendendo, não é? Eu vou defendendo. Cláudia, outras questões, entretanto, foram surgindo, mas é com muito agrado que as recebo, apesar de agora não passar a bola. E porquê? Porque temos este tempo limitado e é uma nota que vos deixo em relação aos webinars. A pretensão é nós abraçarmos o tema, mas nunca numa perspectiva tão detalhada e tão à medida, não é? O tailor-made, como se costuma dizer, é fazer o fato à medida do nosso formando, não é confortável quando temos, e ainda bem, para todos nós, temos uma audiência tão cheia, tão plena e tão atenta. Eu tenho estado a repassar aqui os vossos quadradinhos e o nível de atenção, isto hoje não se ouve uma agulha. E obrigada por isso mesmo. Evidentemente que a Cláudia é mestre de cerimónias aqui e fez todo este trabalho de agregar esta audiência. Da minha parte, Cláudia, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela simplicidade e singeleza com que sempre apresenta estes temas, que sendo eles tão complexos, interferem diretamente na vida das comunidades, dos municípios, dos profissionais que têm que no exercício da sua função tantas vezes ser confrontados com estas dúvidas e onde é que nós vamos
conseguir encontrar respostas. Acho que de alguma forma deu aqui algumas respostas. Apesar de vos convidarmos, evidentemente, eu vejo aqui muitas carinhas que já vi noutros quadradinhos, ainda bem que aqui estão, e espero voltar a ver-vos novamente nos mesmos quadradinhos ou numa sala maior. Obrigada pela vossa disponibilidade. Eu vou passar a palavra agora ao Ricardo Costa, o CEO aqui da Incurso. Ele vai encerrar este embrulho que foi o prazer de estar neste webinar, Ricardo. E, entretanto, a Cláudia com certeza que depois também se despedirá de nós. Obrigada a todos. Ele não tem micro, de certeza, ele não está... Eu agora, ele não tem micro, estamos boicotados. Obrigado, Marisa. Desculpe, Ricardo. Tive a faculdade de dar e tirar a voz às pessoas. Muito bem, muito obrigado a todos, foi um gosto rever alguns de vós que já tinha de facto visto aqui nestas nossas salas. Mas também queria agradecer naturalmente aos novos municípios que deixaram um pouco da sua tarde para estar connosco, e um agradecimento muito, muito grande à doutora Cláudia Lucena por estas 2 horas incríveis de informação que se passou connosco. Foi extraordinário, muito obrigado. Eu que agradeço. Agora também aqui só para dar nota que eventualmente quem estiver interessado, eu vou atrever-me aqui a partilhar a tela convosco, quem estiver interessado em continuar a debater alguns dos temas com a doutora Cláudia Lucena, nós temos 3 ações já programadas e previstas e estão disponíveis para inscrição no curso. Uma já para dia 13 de julho, que será a formação relativamente ao tema que nós tivemos a abordar aqui. Levantámos o véu do licenciamento zero e aqui sim temos 6 horas para debater em detalhe os vários tópicos. Sendo uma ação de formação, também a interação é não só permitida, não temos lá a Marisa a controlar os nossos microfones, portanto é aberto e com certeza que será uma ação participada, que é o que nós desejamos sempre que aconteça. Portanto, dia 13, a doutora Cláudia Lucena estará connosco nesta ação. Depois a seguir temos uma outra que está muito agora à flor da pele e na nossa memória, que é o RGPD e teletrabalho, na versão teletrabalho. O teletrabalho aparentemente veio para ficar e, portanto, tem algum impacto em matéria de Regulamento Geral da Proteção de Dados. E é um tema que também será abordado pela doutora Cláudia Lucena. E é a particularidade de ser para não juristas, ou seja, são o que devemos fazer e o que não devemos fazer, ou o que devemos estar em alerta ou não, tendo em conta o RGPD. Por fim, temos um outro curso sobre licenciamento industrial. Sabemos que está nas últimas vagas, mas se tiverem desejo de estar connosco, será sempre um gosto e com certeza que haverá espaço para vos receber. Posto isto, resta-me uma vez mais agradecer a vossa participação e o vosso tempo. Desejo-vos ótimas férias, entretanto, se for o caso, se não for já, há de ser com certeza até agosto. Estes webinars voltarão em setembro. Recordo e sugiro que subscrevam as nossas newsletters de forma a poderem estar informados e poderem participar connosco. Será sempre um grande gosto de receber-vos nestas salas. Muito obrigado e uma ótima tarde para todos. Doutora Cláudia, presumo que queira também dar umas palavras aqui aos nossos participantes e convido. Sim, gostaria de mandar um grande abraço. Muito prazer pelos novos, muito bom rever alguns outros, embora também assim aos quadradinhos às vezes não conseguimos ver todos, e agradeço muito terem dedicado essa parte do vosso tempo a me ouvir, ainda que seja uma situação breve, porque a nossa ideia foi só mesmo passar, não é, sobrevoar o diploma, e espero vê-los em breve para discutirmos mais a fundo essas questões, e agradeço mais uma vez a Marisa e o Ricardo pelo convite e por essa parceria que temos aqui desenvolvido e que tem sido muito gratificante. Arriscaria até dizer, sem ser pretensiosa, que tem sido uma parceria de sucesso. Muito obrigada a todos, uma boa tarde, e para quem vai de férias, boas férias, não é? Muito obrigado, até muito breve. Até, obrigada, até logo. Até.